Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa terceira videoaula do primeiro bimestre. Então a gente vai falar sobre o uso dos recursos minerais. Então, o que são minerais? São substâncias que constituem as rochas. Então as rochas são formadas por um ou mais minerais, e cada mineral pode ser formado por um ou mais tipos de átomos e moléculas. Mas é questão de química que vocês vão ver bastante no futuro. Então, geralmente são sólidos e inorgânicos, ou seja, sem vida, e formados a partir de processos naturais, existindo inúmeros minerais na superfície terrestre, fundamentais para as atividades do dia a dia e as atividades econômicas. Já os recursos minerais estão presentes em várias atividades. Então, se a gente tem os minerais sobre o planeta, eles se tornam recursos minerais quando tem a possibilidade de extração para utilizar nas nossas atividades no dia a dia. Então, os recursos minerais estão presentes em várias atividades realizadas pelos seres humanos, desde as mais simples, como durante a refeição e a higiene, até as mais complexas, construção de moradias, estradas, pontes, túneis e outras estruturas. E como matéria-prima também para a fabricação de brinquedos, computadores, utensílios domésticos, aviões, máquinas agrícolas e etc. Ou seja, os minerais estão presentes em tudo nas nossas vidas. A gente vai estudar o que são os minerais, relacionado com as rochas, e os impactos da extração de recursos minerais e como que eles transformam a paisagem, como que eles transformam o espaço geográfico. Então a construção civil, por exemplo, é uma atividade que utiliza grande quantidade de recursos minerais, com destaque para a areia, a brita, o cascalho, utilizado na fabricação de concreto e revestimentos, além do minério de ferro, do cimento e da cal hidratada. Então, nessa figura dessa casa, a gente pode perceber, na casa, a importância dos recursos minerais. Então, por exemplo, o minério de ferro está presente nas colunas que sustentam a casa ou em janelas e portas. A importância do minério de ferro. O cobre na fiação elétrica está presente, por exemplo, de uma residência. A gente tem cal, cimento, areia e brita que são utilizados em diversas partes da casa como paredes, pisos e revestimentos. Temos também caulim, calcário, feldespato e talco, que são recursos minerais presentes nas louças sanitárias. Outro exemplo aí dos recursos minerais. A tinta usada na pintura da casa contém calcário, talco, cáulim e titânio. E temos também a argila, que é usada nas telhas que formam telhado nas paredes de tijolos. As paredes também podem ser de bloco, que é constituído de areia, brita e calcário. Por exemplo, os recursos minerais são matérias-primas. Então, o que são matérias-primas? É a principal substância transformável utilizada na fabricação de um produto. Por exemplo, o ferro, que é um recurso mineral, é a matéria-prima utilizada na fabricação do aço, que a gente usa na fabricação de automóveis, em utensílios domésticos e etc. Já minério, quando a gente fala minério, é o mineral que pode ser explorado economicamente. Depois a gente vai ver que existem os minerais metálicos e os minerais não metálicos. Como é que faz para localizar esses minerais e recursos minerais no planeta? A análise das ondas sísmicas produzidas durante um terremoto ou das lavas vulcânicas são exemplos de avanços tecnológicos que permitem aos pesquisadores identificar os tipos de materiais existentes no interior do nosso planeta e as condições de temperatura e pressão. Com base nessas informações, a gente divide a Terra em 3 grandes camadas: crosta terrestre, manto e núcleo, que a gente vai estudar depois. Então, os recursos minerais extraídos pelo ser humano do planeta, eles estão localizados nas rochas. O que são rochas? São agregados sólidos formados por uma associação de minerais e são encontrados na crosta terrestre, na superfície do nosso planeta. Há rochas de variados tipos e é preciso conhecer suas características para identificar os minerais que podem ser explorados em cada uma delas, podendo ser classificados em 3 grupos de origens diferentes. E aí as rochas são classificadas em rochas magmáticas ou ígneas. Então, tanto rochas magmáticas quanto rochas ígneas, se vocês ouvirem esses 2 termos, significam a mesma coisa. São formadas a partir do resfriamento ou solidificação do magma disponível no manto. São ricas em minerais metálicos, depois a gente vai ver a diferença de metálicos e não metálicos, como cobre, ferro, estanho e hematita. As rochas magmáticas podem ser classificadas em extrusivas ou plutônicas, quando se solidificam lentamente no interior da Terra, ou efusivas ou vulcânicas, quando solidificam rapidamente na parte externa da crosta. Então, as rochas magmáticas elas são as mais abundantes sobre o planeta, formadas a partir da solidificação do magma, que vem lá do manto do interior do planeta. Por exemplo, quando o vulcão espelha o magma, e aí a gente dá o nome de lava, e essa lava ela se solidifica, ela forma uma rocha magmática vulcânica. Justamente essa relação, vulcânica porque vem de vulcões.
Quando ela se esfria no interior do planeta, não é expelida por um vulcão e depois ela aflora, a gente chama de rocha magmática intrusiva ou plutônica. Então, a rocha magmática intrusiva ou plutônica, ela se solidifica lentamente dentro do planeta e depois, com os movimentos que a Terra realiza, ela vai se aflorar, surgindo essa rocha na superfície terrestre. Esse tipo de rocha a gente consegue ver a olho nu que ela tem diferentes pigmentos, que são cristais diferentes ali, né? Ou seja, não houve a fusão entre os minerais que compõem aquela rocha. Já a rocha magmática extrusiva, a vulcânica, aquela que vem da lava do vulcão quando o vulcão espelha a lava, ela se resfria rapidamente, porque ela vem a 1000, 2000, 3000 graus. Quando ela chega e tem contato com ar, que é muito frio, ela vai se solidificar rapidamente, formando a rocha rapidamente. Nesse resfriamento rápido, como é muito rápido, os minerais vão se fundir e aí a gente não vai conseguir olhar a olho nu os minerais que compõem aquela rocha. Então aí estão as rochas magmáticas. Agora a gente vai ver as rochas sedimentares. São originais da decomposição de outras rochas, devido às ações da água, da temperatura, do gelo, do vento e dos seres vivos. Então, é a movimentação do planeta com a ação do vento, da chuva, dos rios que correm, das geleiras que descem, da diferença de temperatura e da atuação dos seres biológicos, tanto o ser humano quanto os outros seres vivos do planeta, que vai transformar uma determinada rocha em outra rocha. Essa outra rocha será as rochas sedimentares. Sedimentares vem de sedimentos. Aí já é um pouco mais complicado para a gente explicar aí para o sexto ano. Os materiais resultantes dessa decomposição e os restos de animais e vegetais são chamados de sedimentos. Eles são compactados ao longo de milhares de anos, formando as rochas sedimentares. Em áreas de ocorrência dessa rocha são encontrados minerais não metálicos, como areia, argila e brita, e combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, que são recursos minerais energéticos, né? Produzem energia quando a gente faz a queima deles. E a gente tem também as rochas metamórficas. São produzidas quando as elevadas pressões e temperaturas no interior do planeta, né, vão pressionar aquela rocha, transformando aquela rocha numa outra rocha. Encontramos tanto minerais metálicos quanto não metálicos nesse tipo de rocha. Então, rochas magmáticas são minerais metálicos, rochas sedimentares são minerais não metálicos e rochas metamórficas podem ser minerais metálicos e não metálicos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. A número 1 aqui é uma rocha magmática rocha magmática intrusiva ou plutônica. Como o resfriamento foi muito lento, você pode perceber aqui na imagem dessa rocha que eu tenho aqui uma parte mais clarinha, uma parte mais escura, ou seja, eu vejo os diferentes minerais que compõem essa rocha. Já a rocha magmática extrusiva, a vulcânica, aquela que vem da lava do vulcão, é essa daqui, ó. Você pode ver que ela não tem esse desenho dos minerais. Os minerais foram fundidos e aí só no microscópio lá que eu consigo enxergar a diferença dos minerais nas rochas, nesse tipo de rocha. E aqui eu tenho uma rocha metamórfica, aqui eu tenho uma rocha sedimentar. Agora a gente vai ver sobre minerais metálicos e minerais não metálicos. As rochas são formadas a partir de processos variados, compostos de minerais com características bastante diferentes, né, na formação da rocha magmática, da rocha metamórfica e da rocha sedimentar. E a gente classifica esses minerais em metálicos e não metálicos. Os minerais metálicos, encontrados especialmente nas rochas magmáticas e metamórficas, são utilizados na produção de metais e utilizados por uma grande variedade de setores. Então, químico, automotivo, eletrônico, aeroespacial, joias, embalagem, construção, energia, radares, produção de mísseis, tudo isso usa os minerais metálicos. Os minerais não metálicos são encontrados principalmente nas rochas sedimentares e não apresentam metais em sua composição, são utilizados em materiais de construção, presentes nos prédios, em pontes, em túneis e outras estruturas, além de matéria-prima para a fabricação de pisos, azulejos, pias, telhas, cimentos, tijolos, além de serem os locais onde nós encontramos com os combustíveis fósseis e também utilizamos os minerais para produção de fertilizantes e produção de energia elétrica. Então, uma diferença entre minerais metálicos e minerais não metálicos. Nessa figura a gente pode perceber, ó, da hematita a gente extrai o ferro para fazer, por exemplo, os vergalhões de ferro que é utilizado na construção civil. Da casiterita a gente extrai o estânio, que é utilizado em blocos na construção civil, por exemplo.
Da bauxita a gente extrai o alumínio, que é muito utilizado na construção civil, né, nas paredes, nas portas, entre outros locais. E da calcopirita é de onde a gente sai o cobre, que é utilizado para fazer a fiação elétrica, já que o cobre é um excelente condutor de eletricidade, por isso que o cobre é utilizado na fabricação das fiações elétricas. Aqui então nós temos a diferença dos minerais metálicos e dos minerais não metálicos. Agora a gente vai falar dos impactos sociais e econômicos da mineração. Já tem os impactos sociais e econômicos e os impactos ambientais. O extrativismo mineral é uma atividade muito importante para a economia dos locais onde tem a exploração desses minérios. Em muitos casos, para economias de um país inteiro. Essa atividade econômica, portanto, gera renda e emprego nos setores nas diferentes etapas que a integram. Por outro lado, o fim da exploração mineral, quando o minério daquela região acaba, pode acarretar inúmeros problemas econômicos e sociais devido à dependência da exploração mineral naquela região. Então, o esgotamento das jazidas de minério gera desemprego, diminuição da arrecadação de impostos e da venda no comércio nos locais onde tem a produção mineral. Além disso, as alterações no ambiente ligadas à mineração ameaçam o modo de vida de comunidades tradicionais de diversas partes do mundo. Então, a gente tem a questão da exploração ilegal de mineração nas terras dos indígenas no Brasil, que se veem forçados a deixar o lugar onde vivem ou conviverem com problemas ambientais, como águas contaminadas e matas devastadas. Por isso, é muito importante que governos e empresas garantam a oferta de empregos diversificados nas localidades cuja economia depende da extração de minerais. E também cuidem para que os direitos das populações tradicionais não sejam ameaçados. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O minério de ferro extraído das jazidas é levado para as indústrias siderúrgicas e o minério de ferro é transformado em aço. As indústrias utilizam aço como matéria-prima para fabricar inúmeros produtos. Os produtos são transportados e comercializados em diferentes locais e depois são utilizados em hospitais, restaurantes, residências, escolas, construções, etc. Ou seja, a atividade mineradora tem uma importância econômica muito grande. O Brasil, por exemplo, é o maior exportador mundial de minério de ferro. Então, a exploração de minério de ferro no Brasil contribui muito para a nossa economia, gerando emprego, gerando renda, gerando arrecadação de impostos e etc. Mas isso não significa que a atividade mineradora pode ser realizada de qualquer maneira. É isso que a gente tem que questionar, né? A que ponto vamos aceitar que a atividade mineradora, mesmo sendo importante economicamente, possa agredir muito as populações locais próximo da atividade mineradora das questões ambientais que a gente vai ver agora. Já agora a gente vai falar dos impactos ambientais da mineração. A contaminação do ambiente por grandes mineradoras acontece de diferentes maneiras. Então a gente tem extração, processamento e o transporte de mineral. Eles causam poluição sonora devido ao uso de explosivo nas rochas, por exemplo, gerando muito barulho ali, afetando o ambiente e o entorno, principalmente os animais que vivem naquela região. Poluição do ar, há uma grande quantidade de poeira lançada durante a extração e o transporte de minerais extraídos. Poluição da água, utilizados na extração e no processamento de minérios. Então você vai utilizar produtos químicos para separar o minério do resto das outras rochas, né? Esse produto químico depois é carreado, contaminando a água, o lençol freático, os rios, os lagos e etc. Poluição do solo, áreas mais próximas das minas são usadas pelas mineradoras para despejar material que não interessa a elas. É o caso das barragens, como aconteceu em Minas Gerais, que rompeu a barragem e toda aquela lama com produtos químicos tóxicos devastou e contaminou grandes regiões de Minas Gerais e do Espírito Santo. A exploração mineral é uma das atividades econômicas que mais interfere nas paisagens. Então, grandes transformações das paisagens é ocasionada pela exploração da atividade mineral, pois impacta o ar, o solo, a água e a vegetação, além da vida dos animais e das pessoas que vivem próximos do local onde acontece a exploração mineral. Os problemas de contaminação podem acontecer tanto na exploração em grande escala, quanto também na pequena escala. No Brasil e em vários outros países, toda a área de exploração mineral deve, por lei, ser recuperada pela empresa que explorou, apesar de a lei existir e muitas empresas não cumprirem essa lei. Então aqui a gente tem aqui um exemplo, né? Minas a céu aberto, onde acontece a retirada da vegetação e do solo para você atingir o subsolo e chegar no minério, podendo causar erosão, que é a retirada da terra pela ação do vento e das águas, né? Desmoronamento e assoreamento de córregos e rios. Essa terra carreada vai chegar nos rios e córregos e vai matar esses rios e córregos secando a água dessa região, que é o assoreamento que a gente está falando aqui. A fauna local, os animais,
também é afetada, pois perde seu habitat, o que causa a morte e a fuga de muitas espécies de animais que fogem da área. Aqui é uma exploração em larga escala, exploração de grandes áreas. Já a exploração em pequenas áreas, como o garimpo de ouro, né? Por exemplo, é comum a contaminação das águas dos próprios garimpeiros pelo mercúrio, porque o mercúrio é uma substância altamente tóxica que é usado na separação do ouro do resto das outras rochas, causando graves problemas à saúde de quem ingere o mercúrio. Então tá aí um outro problema ocasionado pela exploração mineral. Encerramos então a nossa terceira videoaula do segundo bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até a nossa quarta aula.